Jean Hus, e o Concílio de Constança. Jean Hus foi um pensador e reformador religioso tcheco, que viveu no Reino da Boêmia entre os anos de 1369 e 1415. Ele foi um precursor do protestantismo, que enfrentou o papado e desafiou os dogmas da Igreja Católica. Hus baseou-se nas teses do reformador inglês chamado John Wycliffe, que foi considerado um herege pelo Papa Gregório XI em 1377. Hus era contrário às cruzadas, e ele afirmou que nenhum papa ou bispo tinha o direito de usar a espada, em nome da Igreja, porque os líderes religiosos devem orar por seus inimigos e abençoar aqueles que os amaldiçoam. Hus também disse que nenhum homem obtém o perdão dos pecados através de dinheiro, mas sim pelo verdadeiro arrependimento. Por conta de todas as verdades proferidas por Hus contra a Igreja Católica, ele rapidamente foi acusado de heresia e em 1414, o reformador tcheco acabou sendo preso. Nesse mesmo ano, ocorreu o Concílio de Constança, que estendeu-se até 1418, e na 8ª sessão do Sínodo, realizada em 4 de maio de 1415, vários artigos e livros de John Wycliffe foram condenados como sendo heréticos. Veja um trecho deste decreto, emitido no Concílio de Constança. Depois que os artigos foram examinados, foi constatado, como de fato é o caso, que alguns deles, de fato muitos, eram e são notoriamente heréticos, e já foram condenados pelos Santos Padres. Este Santo Sínodo, portanto, repudia e condena para sempre, através deste decreto, os artigos supracitados, e cada um deles em particular, e os livros de John Wycliffe. Proibimos a leitura, o ensino, a exposição, e a citação dos referidos livros, ou de qualquer um deles em particular, a menos que seja com o propósito de refutá-los. Proibimos a cada católico, a partir de agora, sob a pena de anátema, de pregar, ensinar, ou afirmar em público, os referidos artigos. Além disso, ordenamos que os livros, tratados, volumes e panfletos sejam queimados em público, de acordo com o decreto do Sínodo de Roma. Este decreto foi reforçado na 15ª sessão do Concílio, realizada em 6 de julho de 1415. Assim, a Igreja Católica proibia que a verdade fosse divulgada, e ainda buscava ao máximo eliminar todos os artigos, livros e pessoas que tentassem professá-la. O Sínodo também excomungou John Wycliffe póstumamente e ordenou a exumação de seu corpo, por considerá-lo adversário da Igreja Católica e um herege. Esse Santo Sínodo, portanto, declara, define e decreta, que John Wycliffe foi um herege notório e obstinado, que morreu na heresia, que ele seja anatematizado, e sua memória seja condenada. Decretamos e ordenamos, que seu corpo e ossos sejam exumados, se puderem ser identificados, entre os cadáveres dos fiéis, para que possam ser espalhados para longe, dos locais de sepultamento da Igreja, de acordo com as sanções canônicas e legais. Na 15ª sessão, Jean Hus foi julgado por heresia, e todos os seus artigos e livros foram condenados. No entanto, um certo Jean Hus, aqui presente neste concílio sagrado, o qual não é um discípulo de Cristo, mas do heresiarca John Wycliffe, corajosamente e precipitadamente, contrariando a condenação, e o decreto após sua promulgação, ensinou, afirmou e pregou, muitos erros, e heresias de John Wycliffe, os quais foram condenados, tanto pela Igreja de Deus, quanto por outros pais reverendos em Cristo, arcebispos e bispos, de vários reinos, e mestres de teologia, em muitos lugares de estudo. Este sínodo mais sagrado, portanto, reprova e condena os livros supracitados, e seus ensinamentos, bem como os outros tratados, e panfletos escritos por ele, em latim, ou em tcheco, ou traduzido por uma, ou mais pessoas, em qualquer outra língua. E decreta e determina, que eles devem ser queimados, publicamente e solenemente, na presença do clero, e das pessoas na cidade de Constança, e em outros lugares.
Além disso, todo o seu ensinamento deve ser merecidamente considerado suspeito em relação à fé e deve ser evitado por todos os fiéis de Cristo. Para que esse ensinamento pernicioso possa ser eliminado do meio da Igreja, este Santo Sínodo também ordena que as autoridades locais façam uma investigação cuidadosa sobre tratados e panfletos deste tipo, usando as censuras da Igreja, e se for necessária, a devida punição, por apoiar a heresia. E que eles sejam publicamente queimados, quando forem encontrados. Este mesmo Sínodo Sagrado decreta que as autoridades locais e inquisidores de heresia devem proceder contra qualquer um que viole ou desafie esta sentença e decreto, como se fossem pessoas suspeitas de heresia. Ainda na 15ª sessão, Jean Hus foi condenado por heresia e entregue aos inquisidores para ser executado na fogueira. Este mais sagrado concílio de Constança, invocando o nome de Cristo, e tendo Deus como testemunha, portanto pronuncia, decreta e define, por esta sentença definitiva, aqui escrita, que o referido Jean Hus era e é um verdadeiro e manifesto herege, que ensinou e pregou publicamente grande ofensa à divina majestade, escândalos em relação à Igreja Universal, e em detrimento da fé católica, erros e heresias, que há muito foram condenados pela Igreja de Deus. Este Santo Sínodo, portanto, pronuncia ao referido Jean Hus, por conta do que foi supracitado, e de muitos outros assuntos, que ele é um herege. Este Santo Concílio de Constança, vendo que a Igreja de Deus não tem mais nada que possa fazer, renuncia Jean Hus ao julgamento da autoridade secular, e decreta que ele seja entregue à corte secular. Jean Hus se defendeu das acusações dizendo que a Igreja Católica deveria provar que seus ensinamentos estavam errados, através das Escrituras Sagradas. Porém o concílio não agiu desta forma, porque ele não seguia a palavra de Deus. Então Jean Hus foi condenado por heresia e depois entregue à autoridade secular, para ser queimado vivo na fogueira. No dia 6 de julho de 1415, antes de ser executado, Hus pronunciou as seguintes palavras: Vocês hoje estão queimando um ganso, mas dentro de um século se encontrarão com um cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. As palavras de Jean Hus podem ser consideradas uma profecia, pois 102 anos depois, Martinho Lutero publicou suas 95 teses contra a Igreja Católica. Além disso, ele foi um dos maiores nomes do protestantismo. Quando estava prestes a ser executado, Jean Hus caiu de joelhos e pediu a Deus para perdoar todos os seus inimigos. Então o reformador tcheco foi humilhado e chamado de heresiarca, e enquanto queimava na fogueira, ele exclamou: Filho do Deus vivo, tenha misericórdia de nós. Jean Hus foi executado em 6 de julho de 1415, e ele tinha entre 42 e 46 anos de idade neste tempo. Contudo, seu legado permaneceu vivo, através de um movimento que foi criado pelo reformador. A Igreja Católica matava os santos do Altíssimo, em nome do Altíssimo, e seus líderes cometiam atrocidades, e ainda diziam que por trás destes atos criminosos havia somente o benevolente intuito de beneficiar a Igreja e o cristianismo. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Daniel capítulo 7, versículos 21 e 22. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo. Daniel capítulo 7, versículo 25. O papado e os concílios ecumênicos buscaram censurar, proibir e aniquilar os reformadores, para que não propagassem a verdade, pois eles desejavam que somente a doutrina católica prevalecesse. Pouco antes da execução de Jean Hus, em 6 de abril de 1415,
os bispos participantes do Concílio de Constança estabeleceram um decreto chamado Este Santo Sínodo, no qual colocou as decisões dos concílios ecumênicos acima de todos os cristãos, e até mesmo do Papa, muito em função das tensões religiosas que existiam naquele período. Primeiro, este sínodo legitimamente reunido, no Espírito Santo, que forma um concílio ecumênico, e representa a Igreja Católica em questão, recebe sua autoridade, diretamente de Cristo. Todos, de qualquer condição ou dignidade, mesmo que esta seja papal, têm de obedecer a ele, em questões relativas à fé. Apesar deste decreto, o Concílio de Constança reafirmou e enalteceu a soberania papal, dizendo que o pontífice romano era o representante de Yeshua na terra, o vigário de Cristo, e que por isso, a sua eleição era de extrema importância. E aqui estão algumas das palavras proferidas na 40ª sessão. Os referidos eleitores, cardeais e outros, também são obrigados a jurar, antes de prosseguirem para a eleição, que ao atenderem aos assuntos de escolha, eles procederão, com mentes puras e sinceras, uma vez que é uma questão de eleger o vigário de Jesus Cristo, o sucessor do abençoado Pedro, o governador da Igreja Universal e líder do rebanho do Senhor. Em 1º de março de 1420, o Papa Martinho V emitiu uma bula, autorizando a execução de todos os aliados de Jean Hus e de John Wycliffe. A Igreja Católica buscou ao máximo eliminar os protestantes, para que eles não ensinassem a verdade ao povo, e entre os anos de 1423 e 1424, ocorreu o Concílio de Siena, que foi convocado por Martinho V. No sínodo foram publicados decretos contra os hussitas e os seguidores de John Wycliffe. Além disso, os inquisidores receberam a ordem para serem mais vigilantes, ou seja, a Inquisição tornou-se ainda mais rigorosa contra aqueles que não seguissem fielmente o catolicismo. Martinho V morreu em 1431, e ele foi sucedido por Eugênio IV.